Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Eu sou o Marcelo Gualberto. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, esse é um episódio pra você que ainda duvida que o mercado digital é pra todo mundo. Sabe por quê? Porque o nosso convidado de hoje é programador há 10 anos, especialista em treinamentos em JavaScript, performance de aplicações e automações no geral, gente. Ele saiu de um bairro pobre na zona leste de São Paulo, com zero acesso à tecnologia, para se tornar uma referência técnica, levou seu conhecimento para mais de 20 países em inglês e espanhol e criou sua empresa do zero, que hoje conta com faturamento de mais de 5 milhões de reais. É para acreditar? Olha, eu só acredito porque eu tô vendo a peça aqui na minha frente. Eu também. Já são mais de 27 mil alunos nessa jornada que melhoraram suas habilidades e transformaram as suas carreiras através dos conhecimentos desse cara aqui. Quem é ele, Marcelo? Vamos explorar essa história e saber tudo o que aconteceu com ele? Agora, sem mais delongas. Seja muito bem-vindo. Eric Wendel. Ô, mano, belezura. Pô, muito obrigado por me receber aqui. Sensacional estar aqui. E vamos falar bastante coisa sobre tecnologia, muitas coisas mais. Oh yes. E, cara, você começou sua jornada profissional em um bairro muito humilde de São Paulo. Então conta pra gente como era a sua realidade lá atrás e o que é que te fez entrar no mercado de programação. Bom, eu acho que lá perto dos meus 12 anos de idade, né, minha mãe tinha feito meio que um rolo na época de trocar um violão com um rapaz para o outro montar um computador para mim, que na época era um Pentium 2, né, pra quem é dos mais velhos aí vai lembrar. E eu comecei sem internet, nada, e eu era bastante curioso. Falei, eu quero aprender a formatar computador. Eu ficava doido com a pessoa do bairro que conseguia mexer na telinha preta. Eu falei, nossa, isso é muito legal. Eventualmente eu comecei a formatar computador e tudo mais. E aí eu falei assim, eu vou fazer uma faculdade de programação, tentar entrar, né, nessa área e tudo mais. Só que até então eu não sabia muito o que eu queria, né? Então tava formatando o computador dos vizinhos e até que chegou... Eu fui formatar o computador da minha vizinha, que era um computador terrivelmente problemático. Eu arrumei o dela, deixei do meu ladinho. Quando eu fui guardar o meu notebook, ele caiu no chão e estourou. Nossa. Então eu falei assim, não, suporte pra mim nunca mais. Eu falei, não dá. Não vou me desenvolver em help. Não dava, mas eu ganhava R$20, parcelado em 3 vezes. Rapaz, não tinha os juros não Nossa, pra dar uma... cara. Não, e meus pais olhavam assim, pelo menos ele tá trabalhando. E uma coisa, né, quando eu tava trabalhando nessa época, eu trabalhei no telemarketing, também a gente pode falar depois um monte de outras coisas que eu já fiz. Mas meus pais sempre me forçaram a ajudar em casa. Sempre falavam assim, não, você tem que saber o que é pagar conta, desde o início. Então, acho que isso me ajudou bastante, mas meus pais, por exemplo, meu pai era ajudante, era auxiliar geral. Minha mãe, nessa época, não tinha profissão, então o digital conseguiu ajudar minha mãe a fazer faculdade, dar uma vida melhor pra realmente. Então, cara, você que tá do outro lado aí, cara, dá pra fazer. É difícil como qualquer outra coisa, mas realmente muda vidas. Né? E eu acredito que aqui no KiwiCast é o primeiro programador que vem pra ensinar programação, acho assim. Que com esse foco específico, você é o número 1, cara. Você vê? É o único que tem uma tatuagem de programação aqui, né? É Matrix. mesmo? São tipo códigos dele? Isso aqui, na verdade, são códigos binários, né? Não sei se a galera que tá do outro lado vai conseguir ver. Mas eu gosto bastante de dar aula, de programar, de mostrar o que eu tava fazendo. Só que, no começo, eu vi um monte de gente que tava falando e não sabe o que tava falando. Então, é a frase do criador do Linux, que é, falar fácil, mostra-me o código. Então, é uma realidade pra mim, toda vez que eu for apresentar alguma coisa, que eu saiba o que eu tô fazendo pra compartilhar. Se alguém pedir pra eu fazer, eu sei fazer. E esse código significa algo específico? Exatamente isso. Fala. É que 010101 é como o computador entende essas palavras, então você pode usar, tipo, uma tradução. A gente imprimiu ele, colou aqui, só que aí a gente colocou um outro desenho, porque o tatuador falou, mano, mas vai ficar muito 0 em 1, pô. Ô, Eric, e fala pra gente, como é que é a vida de um programador? Como é que é a sua rotina? Porque a galera não conhece muito, não tá muito inserido nesse universo, né? Então conta pra gente. Eu acho que a palavra que se resume aí é aquela coisa da gente, no início, ser aquele nerd que ninguém quer sentar do lado e tudo mais. E hoje a gente é popular. Programador virou cool, né? Reconhecido até na balada pelo DJ. Você fiquei sabendo. Cara? Eu tava contando essa história pra ela. Eu falei pra ela assim, cara, pra mim uma das maiores realizações que eu tive até hoje foi eu chegar na balada com os amigos e aí o DJ tava tocando, ele pausou e falou, oxe, o Eric Wendel tá aqui? Vocês viram o que ele falou de mim? Mas acho que a vida de programador é uma... Eu falo pras pessoas assim que às vezes elas não se ligam, né? Mas a nossa vida, eu sinto que ela é bastante difícil, porque eu tenho que aprender a minha área de programação e, por exemplo, eu tenho que tirar a ideia do marketing, eu tenho que tirar a ideia do pessoal da indústria pra implementar. Então, eu tenho que entender um pouquinho da sua área e um pouquinho da minha área. Então, é bastante difícil, eu falo bastante que é uma área bastante solitária às vezes, porque é você e o computador
Por mais que você tenha amigos te ajudando, no começo, cara, é tentativa, erro. Aí muda o erro e a gente fala, nossa, mudou o erro, graças a Deus. Mas hoje, algo que eu prego bastante para meus alunos é que eu falo que a gente tem superpoderes. Então hoje, com todo o poder de inteligência artificial que a gente pode usar nosso celular para fazer coisas que em 1980, 90, a gente nunca imaginaria que a gente conseguiria. Então, hoje, principalmente, eu trabalho fazendo consultoria também para alguns clientes. Então, eu faço... Vamos supor que você tenha um evento grande como a Black Friday. Uhum. E aí chega uma loja e fala assim, cara, vai vir aqui, sei lá, 3.000 pessoas na hora que a gente lançar a promoção e a gente precisa suportar todas essas pessoas. Então eu vou lá, crio o relatório, faço alguns testes de carga, né, que é pra gente derrubar a aplicação dele e falar assim, olha, ela chega até aqui, se você quiser que alcance mais, você pode fazer essa e essa alteração. Então, é um pouco do que eu trabalho com esses clientes. Hoje, pra ser bem sincero, eu não faço tanto mais porque eu tô 100% focado no digital, né? Legal demais. Sabe o que veio na minha cabeça, Carol? Diga. A gente fala que nós já gravamos centenas de episódios e fica fácil identificar o perfil da galera, do digital. Mas será que existe um perfil de pessoa pra programador? Isso é uma boa pergunta. Eu vou falar... Parece que todo programador é um músico frustrado, pra começar. É Músico, sério? músico frustrado. Se você que é programador tá assistindo aí, depois comenta pra gente saber. Mas a gente sempre tem essa coisa de, eu queria seguir música, mas... Porque música, qual que é a relação de música com programação nesse caso? A música, a gente tem aquela coisa também, você sentar com o instrumento ali, aí você tentar entender uma técnica e às vezes fica muito, muito tempo e nada funciona, até que sai. Então, essa coisa da insistência, quem trabalha com música sabe bastante. Então, pra mim, é uma pessoa bastante insistente, não é pessoa inteligente, como as pessoas falam. Que legal. Acho que esse é um estereótipo, inclusive, né? Exato, porque não necessariamente. E, inclusive, a gente pode até, de repente, pensar o que é inteligência, né? Pra mim, no caso, cara, a pessoa, essa inteligência que as pessoas pensam é uma predisposição. Só que hoje é muito fácil, né? Falar, o Eric tá lá na Wi-Fi, que cara sortudo, né? Mas ninguém olha o caminho que você passa pra chegar até ali. Por isso que eu falo, não necessariamente é você ser inteligente, mas é você ver o problema e você falar assim, eu só vou sair daqui quando eu resolver esse problema. Então, somos resolvedores de problema nativamente, né? E Massa. tem que gostar de resolver problema, Exato. né, Eric? Porque é acertando, tipo, corrigindo um erro e achando outro. E eu acho que eu já quero quebrar aqui, né, pro público de marketing, pra gente pensar. Muita gente acha que a gente é bom de matemática, né? Verdade. E, cara, eu sou uma das piores pessoas que eu já conheci na minha vida de matemática. É sério, cara? Exatamente. Eric, tá de possível. brincadeira. Doido, né? Porque o que eu, Eric, tive muito problema lá no início com matemática, exatamente. Lá, o professor chega com uma fórmula pra você e fala assim, cara, faz a regra de sinal, troca aqui em cima, troca aqui embaixo, e pra mim meu resultado sempre dava errado no final. Com programação, a gente cria receita. Então você fala assim, olha, Eric, pra você comprar pão, você vai nessa rua reto e vira. Aí você descobre que, pô, se eu entrar por dentro de um prédio e passar pelo outro lado, eu chego mais rápido. Então a gente vai pensando de uma forma diferente na hora de criar a receita e eu não preciso pensar na regra de sinal, não preciso pensar nisso. Então, pra gente é aquela coisa, se funcionou de primeiro, funciona agora ou não funciona, né? Por isso que a gente brinca do binário, porque é 0 e 1, né? Ligado ou desligado. Não, ele falando assim parece que é super fácil, né? Dá vontade de comprar o curso agora mesmo. Tô pronta, Eric, pra ser sua aluna. Mas olha só, falando sobre comunicação, você é um cara que trabalha com TI, é um cara da TI, o cara, o estereótipo, assim, o king, né? Tipo, do TI, porque é o desenvolvedor. Inclusive, um profissional muito procurado no mercado hoje em dia. Só que a comunicação dessas pessoas nem sempre é tão bem desenvolvida. Não sei, acho que é por conta do costume ali de lidar com as máquinas. Não tanto com humanos. Não tanto com humanos. A gente vê que tem esse estereótipo do desenvolvedor ser um cara mais nerd, mais introspectivo, introvertido muitas vezes. Mas a gente vê que você se comunica super bem, fala e já palestrou em várias línguas, inclusive. Conta pra gente, você sempre foi um bom comunicador? Você sempre teve facilidade de ensinar de forma fácil um assunto difícil para as outras pessoas? Eu acho que não. Na verdade, assim, quando eu fiz... lá na Zona Leste de São Paulo, inclusive, tinha cursinhos, por exemplo, do Senai, que o governo fazia pra gente lá, e eu tinha que fazer seminários, sei lá, de geografia, de história, e eu tentava ler no papel, eu ficava travado, falei, meu Deus do céu, isso aqui não dá pra mim. E aí eu conheci uma comunidade, que era um grupo de pessoas que se reunia pra estudar junto, e tinha um professor que ele ia falar. Só que o que eu percebi é que a comunicação ela melhora quando você fala de algo que você gosta. Então, assim, eu vi aquele professor falando e ele soltando piada, fazendo as pessoas se sentirem confortáveis. Eu falei, cara, eu quero ser essa pessoa.
Inclusive, as pessoas falam que eu copiei exatamente a forma com que ele fala, porque eu gostei tanto das formas que ele brincava e tudo mais. Eu falei, gente, qualquer coisa, se você me ensinar a criar um carro hoje, eu vou aprender, porque é a forma com que você ensina. Então, hoje, com comunicação, eu tento fazer bastante isso. Mostrar que diversão e trabalho, eles estão bastante ligados, né? A gente sabe que tem uns momentos difíceis e tudo mais, mas com essa comunidade foi aquela coisa, ele tá palestrando sobre isso, eu vou ter que estudar um outro tema, e eu vou chegar aqui e vou palestrar também. Inclusive, uma das coisas que era a regra meio implícita lá, era a seguinte, a comunidade que a gente falava era um grupo, sei lá, de 15 pessoas, era de graça, a gente ia estudar, só que ele brincava assim, não é de graça, você vai ter que aprender, e você vai ter que voltar e ensinar outras pessoas, né? Que A pirâmide do bem. Legal. Que legal. Pô, muito massa. Mas você também comentou que foi palestrar em outros lugares. Você juntou todas as suas economias para poder palestrar fora com o intuito de melhorar o seu idioma, né? De melhorar o seu inglês. Como é que foi essa experiência? Eu falo que eu sou uma pessoa muito inquieta. Na verdade, minha mãe falava que eu brincava de brinquedinho assim, aí dava 5 minutos, eu olhava e falava, mãe, o que eu posso fazer agora? Qual que é outra coisa? Eu tô cansado. Então, aqui no Brasil, eu senti que eu comecei a palestrar em bastantes lugares, comecei a ter uma visibilidade legal. Inclusive, isso até pra você que tá pensando em criar algum tipo de conteúdo, as pessoas às vezes têm aversão a nicho, né? Então, no meu caso, eu fui no nicho, algo que eu falo assim, olha, isso aqui tem um potencial legal de crescer, comecei a fazer e começou a bombar. Então, nessa tecnologia, eu comecei a palestrar no Brasil, e aí, eventualmente, eu ganhei o maior prêmio da Microsoft para desenvolvimento de software. E aí ela convidou a gente pra ir lá pra Seattle, conhecer o quartel-general deles. E assim, gente, eu falo pra vocês, meu inglês era terrível. Eu morria de medo, eu não conseguia pedir um café com o meu nome. Né? Tipo, eu lembro a primeira vez que eu pedi um café em inglês e a pessoa falou assim, Hendrix. Nossa, tudo errado. Eu falei, meu Deus do céu. Só que quando eu cheguei lá, eu percebi que meu idioma tava muito ruim. Mas eu percebi que o nível de técnico que eu conhecia e das pessoas que estavam à minha volta nessa comunidade eram muito maiores do que as pessoas que estavam naquele ambiente. Ai, que legal. Falei, gente, a gente é brasileiro, a gente tá perdendo um mercado que a gente não fala o idioma, a gente sabe mais que eles. Então eu falei assim, não, eu vou voltar pro Brasil. Aí eu juntei essa grana pra fazer. Na época, gente, nem era muito, né? A gente tá falando de digital, mas eram 30 mil reais pra fazer um intercâmbio de 3 meses nos Estados Unidos. E eu falei assim, eu quero ir, mas eu não quero trabalhar de lá pra focar no inglês. Então, inglês sempre foi um problema pra mim. Eu nunca consegui entender. Por quê? Acho que é a maior lição que a gente pode levar da vida, assim, né? Nada que você vai aprender, cara, se você... Acho que tudo que você for aprender, na verdade, você precisa dar uma função. Então, eu fui aprender o idioma para palestrar, para dar um conteúdo. Então, você que tá com dificuldade de aprender inglês, se você não falar, pra que eu vou usar? Mano, escreve uns textos, começa a usar. Então, pra mim, foi muito disso. Então... Voltei, fiz o intercâmbio, fui lá para os Estados Unidos até legal de pensar, né? Em São Paulo, como a gente falou, programação, ser consultor, tava dando uma grana muito boa. E eu podia ir nos melhores restaurantes, assim, que eu conhecia, tinha todo aquele, nossa, que legal, tô conseguindo sucesso na minha vida. Aí eu fui para os Estados Unidos fazer esse intercâmbio, e eu tava comendo Subway todo dia, eu tava pegando um ônibus lotado, eu tava com gente folgada, me empurrando, gente fedida, então... Foi bem assim, de rebaixar o meu ego de novo. Falar assim, olha, você não é tudo isso que você acha, não. Né? Legal. Esses são os perrengues dos intercambistas. Exato. Pessoal, não, mas ele tá morando nos Estados Unidos. Exato. Mas ninguém sabe que esse sabe que a pessoa McDonald's tá custou passando lá. $1. Quem vê Instagram não vê vida real, né? Exatamente. Agora você tocou num ponto aí que sempre me pega, cara. E aí é um questionamento pra você. Primeiro do estereótipo, mas principalmente da escolha. Vamos lá. Primeiro... Quando eu penso em um cara que é programador e é desenvolvedor, eu já penso, cara, esse cara ganha bem. Porque é uma profissão super requisitada hoje em dia, é um conhecimento muito específico. E a maioria dos programadores que eu vejo, eles prestam um serviço, geralmente, para uma empresa de tech. Quando é que, no seu caso, você percebeu que o seu conhecimento, que estava acima da média, poderia se tornar um negócio próprio, a ponto de virar uma escola? Legal, cara. Essa época, eu comecei a trabalhar para uma empresa que eu amei, foi um dos melhores lugares que eu passei, que chama F-Câmara. É uma grande consultoria de software de São Paulo, acho que tá no mundo inteiro já. E lá era do time de operações críticas, então era um nome bem legal, tinha um posto legal. E aí, eventualmente, eu fui trabalhar num banco, e aí meu nível de trabalho reduziu bastante. E aí eu falei assim, eu vou tentar pegar uns freelancers aqui, porque eu tinha acabado de começar a morar sozinho, né? Aí eu pensava, se eu pegar um freela aqui, eu já consigo pagar. Freelancer, basicamente, é um trabalho que a gente vai fazendo eventual ali, nas horas vagas. E, eventualmente, esses freelancers, eles começaram a pagar mais que o meu salário que eu ganhava na F-Câmara. Caramba. Aí eu falei, mas gente, quer dizer que eu tô trabalhando 4 horas, eu tô ganhando mais que ali? Então, começou a me surgir alguns tiques, assim, na cabeça. Então, eu entrei para uma fábrica de software como o CTO da empresa, então era o líder de tecnologia.
E aí, no meio do processo, a Microsoft me chamou pra escrever um conteúdo pra ela. Nesse período, eu já tava fazendo treinamentos em palestras e tudo mais, mas eu nunca tinha falado pra uma câmera. Que também é outro assunto que a gente pode puxar depois, que, cara, é outra coisa. É diferente. Nossa, aí a Microsoft me chamou, eu gravei pra ela e aí eu ganhei mais dinheiro. Eu falei assim, gente, tem... Assim, aí a gente vai começando a olhar. Uma prática também pra você que quer começar nesse mundo digital é você ter consistência em redes sociais. Perfeito. Então, eu ia lá no LinkedIn e eu ia começando... E eu colocava histórias que eu já tinha passado. Então, gente, olha, já passei por isso, tentem não fazer isso. Ou eu falava de coisas que eu estava aprendendo que poderia ajudar outras empresas e eles iam me chamar no LinkedIn. Então, assim, eu não tive... É o que eu brinco bastante, sou uma pessoa muito sortuda, porque eu não tinha um processo de captação de cliente. Os clientes chegavam, eu falei, nossa, é sério? Então vamos. E eu ia fazendo essas coisas. Então, é muito doido. Então, a primeira rede social que você decidiu ali compartilhar com a galera foi o LinkedIn, nem foi Instagram, nem Exato. YouTube, essas coisas. Porque o que eu sentia, né? Hoje em dia, eu acho que muito produtor de conteúdo tá sentindo um pouco disso também. Parece que se você quer educar em uma rede social, é muito mais difícil do que uma pessoa que faz um vlog. Eu considero um trabalho igual dos dois, mas as pessoas, elas tendem a querer entretenimento. Por isso que a gente faz, às vezes, um vídeo mais engraçado, ensinando alguma coisa. Então, eu falei assim, pô, no LinkedIn parece que a galera é um pouco mais séria. Então, eu fazia de texto, não fazia vídeo. E aí eu escrevi um texto, aí um storytelling bem elaborado, sem chat GPT, né? As inteligências artificiais que estão bombando por aí hoje. E aí começou a surgir muito empatia do público. A pessoa falou, nossa, Eric, isso tava engasgado aqui, eu queria falar, mas ninguém fala. E aí começava a comentar pessoas. Então, o LinkedIn pra mim foi a primeira rede que eu sentia que tinha discussões. Não era alguém te julgando porque você escreveu um português errado, ou porque você escreveu inglês errado. Não, tipo, cara, que legal, cara, eu já passei por isso. E aí a rede social ia, bombando. Então foi a primeira rede social que eu consegui mais de 100 mil inscritos. Caramba. Né? Então foi bem legal, assim, até hoje pra mim é uma das que as pessoas que realmente estão querendo aprender, eles estão lá também, então eu acho que foi isso. Mas hoje no Instagram eu tô vendo que tá mudando um pouco, parece que a tecnologia vai mudando, esse modelo de shorts, de reels que vai aparecendo, tudo isso vai mudando, mas hoje pra mim acho que agora a rede favorita que eu tenho é o YouTube, mas o LinkedIn eu continuo lá publicando as coisas. Inclusive, eu vejo que no LinkedIn até hoje tá assim, né? A galera posta uma ideia, um conceito, e a galera vai discutindo em cima daquilo nos comentários, como se fossem threads, né? É tipo um fórum, cara. Exato. Exatamente, é bem legal. Mas acho que a chave ali é porque se você comenta, por exemplo, quando um seguidor meu comenta, alguém da rede dele pode me ver sem me seguir. Inclusive, Perfeito. a gente Exato. já recebeu aqui especialistas em LinkedIn Oh! que faziam lançamentos através do LinkedIn usando exatamente essa estratégia. Que legal. Isso é muito massa, né? Porque você vê que é possível explorar muito de uma rede social, coisas que as pessoas no dia a dia não percebem, Exato. nem exatamente. imaginam. Agora, qual foi o exato momento que você decidiu sair do mercado tradicional e começar a vender o seu conhecimento através de infoprodutos? Ó, eu acho que em 2018 eu tava trabalhando só como consultor. E aí eu peguei essa grana que eu tinha guardada, que não era muito, fui fazer o intercâmbio. No intercâmbio eu gastei todo o meu dinheiro. E aí eu cheguei no Brasil quebrado. Só que é outra coisa que a gente tem que aprender. A gente tá quebrado, mas a gente tem que parecer que não, porque a gente tem que vender nosso valor. E a primeira empresa que eu peguei foi basicamente o salário que eu peguei lá, pagou todo o intercâmbio no primeiro mês. Assim, foi incrível. E eu cheguei pra eles e falei assim, gente, é o seguinte, pra trabalhar com vocês, eu tenho que abrir mão dos meus outros clientes, né? Então, vocês precisam chegar num valor aqui. E os caras falaram, não, a gente vai te colocar um pouco mais pra você ficar com a gente no sonho da empresa. Mas eu falei, nossa, que incrível. Eventualmente, chegou a pandemia, e aí eu falei assim, eu quero trabalhar na gringa. Quero ir pra França. Então, eu fui aprovado pra um processo seletivo na França. Tava tudo certo e tava início de relacionamento. Então, eu falei pra minha esposa hoje, falei assim, cara, a gente acabou de começar a namorar. Eu não sei se é algo maduro da gente ir casado agora. Então, você vai ficar, eu vou. Falei pros meus pais, tô esperando a ligação deles pra gente viajar. Nessa de esperar viajar, a pandemia estourou no mundo inteiro. E aí ele ligou pra mim e falou, não vai rolar o processo aqui. Na verdade, ele não falou nem que foi por causa da pandemia. Ele começou a colocar algumas outras histórias, mas eu falei assim, não, tá bom, eu entendo. Aí eu voltei pra mulher, desculpa. Vamos conversar aqui. Tá tudo bem, eu larguei por você, né? E aí aí eu falei assim, não, beleza. Só que no momento que estourou a pandemia, eu tava com um caixa muito bom. Então eu falei assim, todos os meus amigos empreendedores, eles olhavam pra mim e falaram assim, cara, você já faz isso mais de 6 anos. Por que você nunca ganhou dinheiro com isso? Eu nunca tinha ganhado dinheiro com palestra, sempre fazia por amor, sempre. Só pra compartilhar algo que eu estava aprendendo. E eu falei assim, nossa, cara,
eu tô com dinheiro no caixa. Eu vou tentar fazer alguma coisa. Então, eu lancei um formulário na minha rede social. Gente, o que vocês querem aprender? O pessoal respondeu. Com isso, eu criei o conteúdo para essas pessoas e soltei no LinkedIn de novo. Tuf. Esse primeiro lançamento, que eu diria, que eu nem sabia o que era isso naquela época, né? Ele já me rendeu um salário maior do que eu estava como consultor ou como dev. Caramba. Então eu falei assim, nossa, tem um potencial gigantesco. Então, as pessoas estão realmente pagando pra eu aprender algo novo e recompartilhar. Então, acho que foi esse momento que eu falei assim, olha, eu acho que, inclusive, até um fato curioso, né? Talvez não seja tão bom também, mas eu não ficava mais de um ano nas empresas. Toda empresa que eu chegava, aí eu chegava a um ponto que eu falava assim, nossa, tá muito fácil, eu preciso trocar. Eu ia trocando, e a minha empresa foi a que eu fiquei mais tempo. Legal, meu. Oh, isso é muito massa, né? É. Os programadores têm uma trajetória curiosa, né? Sim, A gente conversa com a galera totalmente através da KiwiFi, por exemplo, a gente vai ouvindo as histórias que a gente fala, nossa, muito diferente. Agora, conversando com você, a gente vê que você tem muito domínio sobre o que você fala, você tem todos os certificados possíveis pra ser comprovado, né, o seu conhecimento em cima da sua área de atuação. Mas como é que foi o seu processo de construir autoridade pra conseguir vender no nicho através do mercado digital? Quais foram os principais passos que você tomou pra se destacar? Eu acho que foi pensar bastante sobre o nicho. Né? Na época da comunidade, tinha uma tecnologia específica que todos estavam focados. E a Microsoft, ela reconhecia essas pessoas, que na época acho que tinha só 2.000 pessoas no mundo inteiro, que tinha esse prêmio mesmo, é um troféu que chega lá, você precisa renovar. E eu falei, eu quero isso, que é o prêmio máximo de comunidade, de produtores. Só que eu olhei e falei assim, com quem que eu vou competir? Olha o nível, tipo, técnico da galera que tá nesse nível. Eu nunca vou conseguir passar eles, porque eu tinha, sei lá, 2 anos de experiência na área. Aí eu falei assim, eu já sei, eu vou olhar o que a Microsoft tá investindo, e eu vou tentar ver o que pode ser que ela invista nos próximos anos. E aí foi a tecnologia Node.js, que inclusive também é verde, como a KiwiFi. Sua cor preferida. Você viu, né? Não tem jeito. Tudo do verde me segue na minha vida, cara. E aí eu falei assim, não, beleza, eu vou fazer. E aí eu comecei a produzir, e porque não tinha muitas pessoas fazendo, eu comecei a explodir. Então, tipo, comecei pros eventos maiores. Então, com isso, acho que porque eu fui um dos primeiros a começar a falar, cara, tinha um monte de gente falando, mas eu sempre tento falar daquela coisa de criança, né? Cara, tenta explicar como se eu tivesse 5 anos de idade. Então, eu explicava com essas brincadeiras e começou a surgir. Comecei a ser convidado para as coisas, e aí, eventualmente, foi assim que eu consegui. Então, hoje, eu tive acho que uma das maiores felicidades da minha vida de conhecer os criadores da tecnologia que eu ensino, e também sou contribuidor de uma delas. Então, consegui sair em revista, porque eu achei um problema na ferramenta. Então, assim, olhar pra trás e falar assim, pô, tá dando certo, cara, que legal, tá próximo disso, né? E o público que te acompanha hoje são programadores já, ou é a galera mais iniciante que tá pensando em entrar na profissão? Geralmente programadores mais experientes, porque acho que foi uma estratégia minha também de eu querer me desafiar. Então eu tento criar um conteúdo mais avançado que eu posso no momento, só que com uma didática que até o iniciante consegue seguir. Então, o que a gente tava brincando bastante, cara, você lança às vezes uma sigla no meio de uma explicação, a pessoa se perde, ela vai pesquisar no Google, ela vai tentar. Então, eu tento trazer um pouco disso mais para o público que tá assim, cara, no Brasil tá bem legal, mas eu quero ganhar em dólar, eu quero criar minha própria startup, eu quero... É outra coisa que eu encho o saco de todo mundo. Gente, vocês são programadores, vocês sabem fazer, por que vocês estão implementando a ideia dos outros? É, velho... É verdade. Isso me chateia um pouco, eu tenho de confessar, cara. Se eu tivesse o caminho das pedras pra parte do software... Não faz nenhum sentido. Muito doido, né? E mas aí, eu acho que também tem todo um processo, né? Às vezes a pessoa não tem a fato. cabeça de empreendedor, às Sim. vezes isso não foi desenvolvido ainda, né? Exatamente. Tem gente que tem predisposição também pra esse caminho, e tem outras pessoas que desenvolvem. É isso. Eu acho que, na verdade, a gente, talvez a rotina de trabalho, que a gente, às vezes, é muito perfeccionista também, a gente demora pra entregar, porque a gente quer entregar a melhor qualidade possível, e aí isso barra. Então, eu já vi vários empreendedores CEOs, assim, eles venderam, nossa, que projeto incrível. Aí você vai ver um PDF, o projeto dele. E o programador, não, eu tenho um projetinho aqui, ó, que eu acho que vai funcionar. E tudo funcionando, tudo lindo. Aplicativo robusto. Então, só que o problema é que eles dão, acho que é esse senso de vão me julgar, eu vou falhar, que acaba segurando muitas pessoas. Por isso que meu papel na internet hoje em dia tá sendo, gente, vocês conseguem sim. Se eu conseguir chegar aqui, pô, tive muito menos oportunidades, que muitas pessoas, tive mais oportunidades que mais pessoas também, mas
Eu tenho medo também, mas eu vou com medo mesmo. Falar, Inclusive, até pensando na rotina do seu trabalho, né? No seu dia a dia, o tanto de tarefas que você tem que lidar. Não sei se você tem um time hoje, como é o tamanho da sua equipe. Como é que você se faz para se manter atualizado das ferramentas, da própria tecnologia, que muda também, né? Constantemente. E também nesse lance de criação de conteúdo. Porque é uma outra demanda que gera, que te pede mais energia ali, né? Eu acho que... agora não sei se vai dar pra fazer isso mais, né? Mas no Twitter, que eu ia lá e eu ia seguindo as pessoas que faziam parte dos projetos. Então hoje, programadores, a gente tem uma coisa que eu acho que nenhuma outra área tem. A gente tem sites específicos que são bibliotecas de código aberto, que você pode ir lá copiar e colar e usar no seu projeto, ou você pode ir lá e resolver um problema de outra pessoa. Então, pra mim, olhar isso, eu falei assim, nossa, cara, dá pra gente fazer muita coisa. Acho que eu respondi a pergunta ou não? Sim, mas e sobre a criação de conteúdo? Como é que você se mantém? Porque são muitas coisas pra lidar, né? Você como sendo o especialista, mas você é um especialista de programação, então... Então, eu olhava as bibliotecas de código aberto e aí eu achava o Twitter dessas pessoas. E eu começava a seguir elas. Como elas estão trabalhando no projeto, elas compartilhavam no Twitter. Olha o que vai sair. Eu já pegava, eu quero ser o primeiro. Eu já ia no LinkedIn e escrevia aqui, ó, vai sair isso aqui. Hoje também, acho que tem uma hora que, acho que é coisa do ser humano, né? A gente não consegue ser criativo todos os dias. Então, qual que é a estratégia que a gente usa? Abre caixinha de pergunta, vê o que tem mais de pergunta dos seus seguidores ali e tenta criar algo para aquele público, porque já é algo validado, né? Sim. Então, lembra que eu comentei que eu comecei no LinkedIn? Sim. Então, o que eu faço? No LinkedIn, eu conseguia uma atração boa, eu falava, esse conteúdo é conteúdo pro YouTube. Eu ia e gravava um vídeo do YouTube, então... uma coisa ia puxando a outra, né? Não necessariamente você vai fazer um conteúdo que vai viralizar. Mas você já validou que um público funcionou. A probabilidade de dar ruim é muito pequena, né? Você vai, como é que fala? Reciclando, né? De uma plataforma para outra. Legal. Falando especificamente agora do nosso mercado digital, quais foram os desafios que você enfrentou uma vez que você decidiu entrar no mundo dos infoprodutos? Eu acho que primeiro conhecer que eu estava fazendo infoprodutos. Porque na minha cabeça eu tô fazendo treinamentos, eu não sabia o que era. Teve uma fase da minha vida que eu falei assim, que eu tava vendendo em redes sociais e tudo mais. Nem sabia de Google Ads, eu não sabia como funcionava. Só que eu percebi que as vendas estavam caindo. E aí eu falei assim, eita, tá caindo, acho que um profissional de marketing vai me ajudar. Então eu contratei uma agência, e aí essa agência chegou e ela... Não foi tão legal a experiência, aí veio uns outros amigos que foram eventuais clientes da minha época de consultoria. Ele falou assim, cara, você aceita feedback? Eu falei, não, aceito. Ele, mano, tá tudo errado seus anúncios, cara. Tem erro de português, tem erro disso. Nossa. Você não quer que eu faça pra você? Foi. E aí, quando eu cheguei com ele falou, cara, a gente precisa fazer lançamento. Lançamento é o bicho. Eu falei, nossa, vamos fazer. Como que é isso, né? Aí ele, não, a gente cria um curso, a gente faz uma semana de lançamento. Então, pra quem nunca ouviu falar, né? A gente geralmente tem uma semana de conteúdo, de segunda a sexta, então eu tenho, 3 vídeos dentro dessa semana. E aí, na próxima semana, a gente pode abrir o curso pago para quem eventualmente quer ir mais longe ou gostou da sua didática e tudo mais. Ou simplesmente o pessoal continua seguindo, né? E aí eu falei assim, nossa, no meu primeiro lançamento não tinha nenhuma aula gravada e explodiu de vendas. O meu marketing não conseguia acreditar. Pra você tá pensando, nossa, Eric, mas você vendeu um curso que não tinha nenhuma aula. Qual que era a estratégia, né? Hoje as pessoas sentem dores e às vezes a gente vê vários e vários cursos, a gente coleciona cursos e a gente não aprende nada. Então eu falei pros alunos, é o seguinte, eu não quero vocês que colecionem, me fala a sua dor, eu vou escrever um conteúdo com a sua dor. Porque na minha cabeça de empresa, eu falei, se eu resolver uma dor de um grupo de pessoas, isso pode escalar e eu vender mais aí. Então, esse treinamento específico eu tô vendendo por 4 anos já. Caramba. Porque foi algo pensado pra ele não se desatualizar tanto, então foi bem legal. E a maioria do seu público hoje te acompanha através dos conteúdos que você compartilha no Instagram ou ainda é mais pelo YouTube e pelo LinkedIn? Eu acho que, pra ser bem sincero, eu não tenho tanto essa métrica. Eu acho que são públicos até diferentes. Eu sinto, às vezes, que quem tá no YouTube não é a mesma galera que tá no Instagram. Porque a gente vai ver no tipo do comentário, a forma que as pessoas escrevem. Então, eu sinto que cada rede eu sou uma persona diferente pra eles. Até pegando um gancho nisso, como é que você estrutura, então, o formato de conteúdo pra cada rede? Porque eu sinto que no YouTube as pessoas gostam, né, de um conteúdo mais cauda longa, mais específico, mais longo de fato. E ali no Instagram ninguém tá ali pra, tipo, vamos aprender sobre programação, vamos só entretenimento. A galera tá ali
pra, de fato, olhar o que tá acontecendo, se divertir, dar risada. Conteúdo Nutella. Conteúdo Nutella, um conteúdo mais curto. Então, como é que você estrutura esse tipo de conteúdo pra cada rede social? Eu acho que vai muito do gancho do LinkedIn. Então, por exemplo, primeiro eu faço, vamos supor, né? Hoje em dia não é tanto assim mais, mas eu fazia LinkedIn, aí pego os vídeos que mais bombaram no LinkedIn, a falar, o público que mais gosta no Instagram é Shorts. Então eu pego aquele mesmo conteúdo e faço um Shorts. Aí, pô, o Reels, né, na verdade, no Instagram. E aí bombou também, aí eu vou pro YouTube e faço um conteúdo um pouco maior. Então, na minha cabeça, o conteúdo que funciona melhor, por exemplo, no LinkedIn é de texto, no Instagram é de vídeo, e no LinkedIn e no YouTube é esses maiores. Mas pra ser honesto, hoje em dia, às vezes eu basicamente escrevo no LinkedIn, porque tem um limite de caracteres, então eu fico fixado ali nos 2.000 no máximo, eu copio e colo e jogo nas outras redes sociais. Perfeito. Porque às vezes é aquela coisa, né? Às vezes a gente abre mão um pouco de qualidade pra gente ter aquela constância de sempre sair. Mas o ideal pra mim deveria ser isso. O Reels pro Instagram, pro YouTube a cauda longa e no LinkedIn o texto. Né? Mas você vê que, ó, como é importante trabalhar com todas elas, né? Exato. Porque você pode validar em uma e só Exato. repetir na outra. Agora, uma coisa que eu gostei muito... Perdão, você terminou? Não, falei outra. Antes eu falei outra. Entendi. Uma coisa que eu gostei muito, Eric, conversando com você, desde o almoço, é que dá pra ver que assim como a gente aqui na KiwiFi, você foca muito no cliente, cara. Exato. E dá pra ver na sua fala, tanto quanto você se importa com didática, quanto até mesmo em, cara, eu vou construir um curso que o meu cliente me pediu. O que é que vocês Exato. querem aprender e eu ensino baseado nisso. É o famoso lançamento de semente. Você me diz o que você quer, eu te entrego depois. Exato. Então isso é muito especial. Agora, o que é que você leva em consideração na hora de criar um conteúdo para que ele seja didático? Por que eu pergunto isso? Eu tenho uma crença comigo que eu consigo aprender qualquer coisa. Mas se fala, pô, você vai aprender programação, fala, cara, eu vou aprender, eu só não sei quanto tempo, sabe? Porque pra mim, programação ainda é aquele bicho de sete papão, de 7 cabeças. Bicho papão ou bicho de 7 cabeças? É um bicho muito problemático. Então, como é que você constrói um conteúdo didático a ponto de, cara, a galera pega a programação e vê que é mais fácil do que parece? Eu vou falar que na minha cabeça funciona muito mais simples do que parece. Às vezes eu vejo uma oportunidade e eu pego ela. Por exemplo, saiu uma função nova da plataforma que eu uso. Eu falei, gente, saiu uma função nova. Eu preciso falar disso. Aí eu escrevo. Só que que a gente tava falando de didática, de como tem professores e professores. No meu caso, eu tento fazer sempre uma analogia da vida real. Então eu falo assim, putz, tenho um conceito bem doido de programação, de sistemas operacionais, que são funções em paralelo. Então, basicamente, você conseguir fazer, por exemplo, ouvir o seu áudio lá do Spotify e ao mesmo tempo você tá no seu navegador. Então, como que você pode fazer essas coisas? Então, para programadores que estão ali no dia a dia, isso já é difícil de entender. Eu falei, gente, eu aprendi... Olha como que eu aprendi isso aqui. Eu criei um carrinho eletrônico e ele tava andando e quando eu buzinava, ele parava. Aí eu falei assim, agora eu entendi porque que eu preciso de duas funções paralelas. Porque enquanto o carrinho tá andando, eu tenho que soltar a buzina. Então, esse tipo de analogia faz as pessoas tirarem essa coisa do abstrato. Se é abstrato demais, eu não consigo saber aonde eu aplico, né? E até puxando um gancho de programação pra você, né? A gente tá falando do inglês, do espanhol. Hoje, você aprenderia programação em pouco tempo se você falasse assim, eu quero fazer programação pra, de repente, toda aquela planilha que eu fico digitando, toda hora que alguém manda, relatório da KiwiFi, do podcast, o que eu preciso fazer? Se você pensa, putz, isso aqui seria uma coisa legal de fazer como programação. Se você sentar lá, você vai conseguir fazer. Por quê? Porque você tem a função. Então é sempre isso. Pra que eu vou aprender alguma coisa? Pra chegar naquele objetivo. Então fica bem legal. Entendi. E aí, vamos desafiar o Marcelo a aprender programação? Oh, ia ser interessante isso aí, hein? Tem umas formigas na cadeira. Legal, Ô, Eric, legal. atualmente você usa inteligência artificial dentro da sua operação, na hora de explicar para os alunos? Qual que é o seu dia a dia com essa tecnologia? Hoje, pra mim, que eu tenho usado muito, tá sendo meu melhor amigo, tá sendo o ChatGPT. Então, o ChatGPT, pra mim, tá sendo, assim, ideias de coisas que eu sou curioso. Inclusive, acho que até o sucesso de alguns Reels, vídeos que eu faço, são curiosidades minhas. Por exemplo, como se cria uma linguagem de programação? Eu não tinha ideia. Aí eu cheguei pro ChatGPT. Ô, ChatGPT, me conta aí, mano. Como que faz uma linguagem de programação? Ele, olha, é composto por esse e esse tema. Eu falei, gente, eu tenho 10 anos em programação, eu nunca pensei nisso. Então, eu criei um conteúdo e foi um dos conteúdos que mais bombaram. Então, AI pra mim tá sendo disso, principalmente pra gerar legendas. Então,
Antigamente a gente tinha, juro pra vocês, eu lembro com a minha mãe fazendo de música, antigamente ela pausava a música da igreja e escrevia, a mulher escreveu para sempre, taranana, aí dava play de novo, e agora com AI isso tá facilitando bastante. Uma ideia também que eu tenho pra implementar agora, que eu não sei se eu vou conseguir implementar, mas hoje as inteligências artificiais, elas estão conseguindo te dar o poder de você criar o seu próprio Google da sua empresa. Então imagina daqui o Wi-Fi aqui, esse podcast incrível. Imagina alguém chega e fala assim, qual que é aquele podcast que o pessoal tá falando de programação? Não sei. A gente poderia pegar todas as legendas de todos os vídeos, alimentar essa inteligência artificial e você perguntar. E ela vai falar, olha, naquele dia que o Eric foi lá, foi isso. Então eu quero fazer isso pro time de vendas. O time de vendas tá aqui ligando pro pessoal e o pessoal pergunta, o Eric explica JavaScript com esse conceito? Ele pergunta pra AI, sim, no módulo 1, capítulo 2, com este exemplo. Então é um tipo de ideia que eu tô matutando na cabeça pra usar AI, que é pra entregar valor pro negócio, né? Acho que é coisa de programador que às vezes a gente não pensa. A gente quer fazer o melhor código possível, mas pra quê, né? Qual que é a função? E você vê que a inteligência artificial, ela facilitou muito a vida de todo mundo, né? Principalmente para os educadores, eu vejo nessa questão. Agora, na sua visão, existe alguns perigos que, com a mesma facilidade que ela nos traz, ela também pode trazer? Eu acho que o perigo é a gente parar de se questionar. A gente parar, por exemplo, hoje a inteligência artificial tá dando medo em muita gente, inclusive programadores. A gente vai ser substituído em breve. Cara, não vai, isso é muito difícil de acontecer. Mas eu olho assim, olha, o principal perigo, acho que pra mim é aquela coisa da gente parar de se questionar. Então, eu pergunto pro ChatGPT lá, ChatGPT, vai chover hoje? Ele, não, mano, com certeza vai chover hoje. Aí passa e você declara pra todo mundo, gente, vai chover. E aí você olha, não choveu coisa nenhuma. Por quê? Porque às vezes a gente vai confiar cegamente e não funciona. Que, inclusive, é um papo que a gente tava conversando, né? Como que a gente pode usar a AI o melhor possível? É a gente fazer perguntas que a gente sabe as respostas e a gente pesquisar sobre e a gente validar aquela informação. Então, esse tipo de coisa é a melhor coisa. Então, mano, você tá usando AI, você não tá conferindo o valor, você tem um grande risco de estar criando conteúdo falso e pode arruinar a sua reputação. Né? Você pode ficar dependente daquilo, você fica burro, velho. Fica burro mesmo. Você fica burro a longo prazo. Você fica confiando só no que o ChatGPT tá te trazendo, sem nenhum senso crítico pra saber se tá certo ou não. A gente tem uma AI de programação, e aí, que é da Microsoft também, conjunto com o ChatGPT e tudo mais, mas focado em código. Aí eu tenho amigos que falaram isso, né? Cara, incrível, eu codifico tão rápido, porque ela vai sugerindo ideias e tudo mais. Aí ele foi voar. Aí ele apertou um botão dentro do avião, mano, eu não sei programar mais. Porque tá tão dependente da ferramenta. Então, esse tipo de coisa que pode acontecer, mas como qualquer facilidade que a gente tem hoje em dia, né? Eu lembro da época que eu memorizava números de telefone, sabia números de telefone do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Hoje em dia, fracasso. Se o celular quebrar, já foi. Já era. Nossa, sim. Vai ter que voltar a pé. Nossa, se lembrar o caminho de casa, porque eu sou viciado no Waze, cara. Exatamente. Uma coisa que não tem nada a ver com AI, mas essas semanas eu tenho um celular, né? Aí ele tem um reconhecimento facial. E aí eu fui pegar um celular antigo que tava na cadeira, eu falei assim, eu vou ligar ele. E ele não tinha reconhecimento facial, era com senha. Me entrei em pânico. Eu falei, ixi, eu não lembro minha senha. Aí eu errei várias vezes nele, ele bloqueou todos os meus celulares. Tive que resetar tudo, aí acontece aquela direto coisa. Comigo. Nossa, eu falei, gente... Mas é aquela coisa, como a gente automatiza a nossa vida, a gente deixa de prestar atenção em outras coisas. Pode ser ruim, mas, né, acho que é a vida, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Exatamente, é o caminho do meio. E, cara, falando de vendas, que a galera aqui gosta de falar de vendas, como é que estão estruturadas as suas vendas hoje? Hoje você vende com lançamento, é 100% no perpétuo? Conta pra gente. Eu acho que a gente mudou bastante, né? Começamos 100% em lançamento, e aí começa aquela nossa ansiedade, né? De programador / empreendedor, a gente fica assim, e se eu não fizer um lançamento, o que vai acontecer? Por exemplo, o caixa da empresa era, eu faço um lançamento agora, e em 3 meses eu faço outro. Então, o meu salário tinha que durar pelos 3 meses, assim como novas estratégias. Então, foi assim, preciso de algo mais previsível. Então, fui lá e com o time, eu criei um projeto de meteórico não, de perpétuo. Então, a gente fez o perpétuo, mesma estratégia para ele sempre vender. E aí, hoje em dia, a gente meio que falou assim, tá muito legal isso, mas eu preciso de ainda mais previsibilidade. Eu não sei quanto eu vou ganhar daqui 3 meses. E isso, conforme a gente vai crescendo, começa a assustar. Então, agora a gente tá estruturando uma coisa diferente. Agora a gente tá voltando pro tradicional com vendas. Então, time comercial. Contratei um gestor de vendas, a gente contratou o pessoal de vendas. E aí a gente pode falar das automações que a gente tá fazendo depois pra ajudar essa galera. Mas
Isso pra mim é algo que eu falei assim, inclusive até uma das neuras que eu tenho, né? Pô, eu tô ensinando programação e na minha empresa eu não tô usando nada. Então agora com esse tipo de automações tá ajudando bastante. Que bom, hein? Não vai deixar aquele ditado perdurar, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Nossa, não isso é legal. pode. Inclusive, que automação você tem feito? Isso! Fala pra gente. Eu Tá se tava coçando esperando. ali, né? Conta aí pra gente. Bom, primeiro de tudo, você que é produtor que tá aí, se você não tem uma base de dados, você pode estar em um problema porque você não tá vendo nada de informação. Então, eu, Eric, não tinha. E eu sabia dessa informação. Então, em janeiro, eu comecei a olhar e falei assim, eu não tenho um monte de coisas. Então, fui lá na QIFI, baixei todos os meus dados de histórico e eu joguei no banco de dados. Então, foi a primeira etapa, entender a foto da empresa. Com isso, eu falei, nossa, é verdade, eu tenho formulários de pessoas que responderam perguntas em 2018. Eu vou pegar essas informações, vou acumular nesse mesmo lugar. A partir disso, eu falei assim, pô, legal. Tá funcionando. A gente usava uma ferramenta chamada Make, ou Zapier também, que são ferramentas de automações. Então, vamos supor, o aluno tá lá na QIFI, tá assistindo a aula lá. No momento que ele trocou de aula, eu recebo a informação dele que ele trocou de aula. Então, eu preciso levar essa informação e atualizar na minha base de dados. De repente, mandar uma mensagem pra ele no WhatsApp, falar de alguma outra forma. Essas ferramentas que eu tava usando, elas estavam fazendo gastar, sei lá, R$3.000 por mês, porque a quantidade de alunos era muito elevada. E eu falei assim, cara, mas não tem umas ferramentas gratuitas que eu poderia usar? E aí foi a primeira automação que eu fiz. Então, eu instalei, por conta também de estar no programa da Microsoft, eu tenho alguns créditos que eu posso usar lá, e eu falei assim, nossa, então vou subir um computador lá para poder usar um servidor, comecei a instalar as coisas, e aí eu tenho automações de progresso dos alunos, eu tenho de cadastro de venda, eu tenho de carrinho abandonado, e acho que a mais legal que eu queria falar para vocês, né, é uma estrutura de um bot, que na verdade, basicamente é uma ferramenta ali que ela vai ficar fazendo pergunta para os alunos, como se fosse um formulário que a gente tem. Só que o que a gente vê muito ruim em alguns parceiros assim é que é nunca para você. Eu nunca sei as suas informações, eu não sei o que você já passou. Então o que eu comecei a fazer? Nessa automação eu falei assim, nossa, que legal, você é aluno de 2010, você comprou 3, 4 cursos, me responde aí, cara, qual que é o seu sonho agora? Qual que é o seu objetivo? E pensa só, o aluno tá assistindo aqui, apareceu assim, meu objetivo... Bannerzinho. Aí faz a pessoa questionar a vida dela, né? Ah, beleza, meu objetivo é esse. Saiu. Vou falar pra vocês, eu não criei essa ideia. Eu roubei essa ideia do Zé Delivery. Eu tava num dia pra comprar uma cerveja. Aí apareceu pra mim aqui assim. Aí eu falei, aí ele perguntou assim, Alia, por que você escolheu o Zé? É preço barato e tal? Apertei e saiu. Falei, gente, isso é incrível. Ao invés de eu mandar 1000 perguntas pros alunos, eu posso mandar uma aqui e ali, que vai me ajudar a criar o No próximo meio produto. de uma aula. Exato. Bom. Pô, e aí Muito você doido. criou todas essas automações? Aí eu fui criando sozinho também, acho que eu fiquei um mês mais ou menos pra conseguir criar tudo, mas aí é outra dica também pra quem tá começando nisso. Eu não tive que codificar, sentar lá e fazer. Eu usei ferramentas que a gente chama de low code. Ou seja, são caixinhas que a gente consegue arrastar, né? Pra quem já conhece o Make, o Zapier. Basicamente, cara, quando acontecer algo aqui, eu quero que ele mande essa informação pra esse lado. Então isso aí, o que eu acho que eu sentado lá desenvolvendo, gastaria 3 meses, eu consegui fazer em dias. Então, assim, é um absurdo a qualidade das coisas. Inclusive, eu fui bastante criticado pelos desenvolvedores, né? Porque eu tava mostrando esse tipo de ferramenta e ele, para, mano, você tá usando isso aí. Eu falei, gente, é entrega de valor e tempo. Total. E olha a qualidade que eu tô conseguindo fazer isso aqui. Se eu tivesse que sentar pra fazer, não ia valer a pena o projeto, porque ia gastar cada vez mais o meu tempo. E é legal que qualquer pessoa pode usar uma Exato. ferramenta dessa, né? Exato. Assim, claro que demanda um pouco de repente, porque assim, no meu caso, quem fazia isso eram os times de marketing. Eles estavam acostumados a mover ali, mas eu sentia que, tipo assim, se saísse um pouco do que eles estavam acostumados, demorava um pouquinho mais. Aham. Então, tem que estudar como qualquer outra ferramenta. Legal. Mas sim, cara, qualquer pessoa consegue criar um sistema hoje sem saber programação. Pensou nisso? Que doideira? Isso é massa, Fantástico cara. isso, né? Inclusive com o chat GPT, então, ficou Nossa, cada sim. vez mais fácil, né? Só que eu sempre penso assim, mas os fundamentos são os fundamentos, não Exato, adianta. isso Você é vai fato. até um ponto, mas chega uma hora que não dá pra ir só com o chat GPT. Agora, pensando em estratégias de vendas, quais são as suas principais estratégias de vendas para manter o seu negócio funcionando consistentemente? Pensando no mercado de infoprodutos e a sua esteira, né? Não sei se você tem uma esteira, se você trabalha com outro tipo de... Hoje a gente tá meio que mudando tudo, né? Eu pensei nessa estratégia de vendas agora em refazer todo o processo. Mas eu acho que o que a gente sempre fez foi, vamos fazer uma live de lançamento. E aí, nessa live de lançamento, a gente rodava anúncios antes, falando pra galera, vai rolar uma live de graça pra vocês assistirem, bem no formato de fórmulas de lançamento que o pessoal usa.
E a gente levava esse pessoal para um grupo de WhatsApp, por exemplo. Dentro do WhatsApp a gente falava assim, ó, vai rolar live tal dia. E aí dentro da live eu tinha que fazer a galera com conteúdo incrível, na minha opinião, para depois tentar vender um outro produto. Mas hoje eu tenho 18 produtos em geral. E aí até uma dor que eu estou passando agora que eu tô recebendo feedback dos meus alunos falando assim, Eric, eu gosto muito de você, mas eu olho pros seus cursos e eu não sei para onde começar. Eu não sei a ordem cronológica disso. Então, na minha cabeça, o que eu vou ter que fazer? Ou eu desmembrar esses cursos em cursos menores, ou eu realmente criar essa escadinha, com a esteira de produtos, pra gente poder fazer. Mas, ó, a gente tem automação no ManyChat. Então, a pessoa respondeu no Instagram ali, a gente manda alguma coisa pra eles. A gente tá agora com várias... Pensando, né? Não implementei ainda. Mas, por exemplo, o aluno chegou ali no progresso de 80% do curso. Cara, por que não tem uma pessoa de sucesso do cliente entrando em contato? Falou, vamos gravar um depoimento? Me conta aí o que você tá fazendo. E já tentar entender o próximo produto. Então, essas automações pra gente, querendo ou não, cara, ela agiliza o tempo que a gente tá tendo. E a gente consegue pensar mais de forma inteligente, ao invés de ficar batendo o braço ali o tempo inteiro. Você acha que você não tem uma esteira hoje porque você já começou muito com um público meio e fundo? Talvez. A real mesmo, sinceridade, é porque eu não sabia. Ó, querendo ou não, assim, eu não me considero um especialista, eu sempre tive agências de marketing, sempre tive parceiros me ajudando a tirar essas ideias da minha cabeça, mas a minha questão é assim, gente, eu adoro falar de código, principalmente aquela coisa que a pessoa fala assim, não dá pra fazer isso. Falei, é verdade? Não dá pra fazer? Então vamos fazer pra ver. Mas gosta de ser desafiado. Exato. Às vezes a gente se lasca com isso, não? Estamos chegando no momento que a gente gosta, hein, Carol? É verdade. Nosso bate-bola, jogo rápido. É o quê? Bate-bola, jogo rápido com Eric. A gente vai te jogar umas perguntas, você responde com uma palavra ou no máximo uma frase. Topa? Bora. Papo. Então eu vou começar, hein, Carol? Vai lá. A linguagem de programação que todo programador deve dominar. JavaScript. O maior aprendizado da sua trajetória no digital? É difícil mesmo, e é difícil pra todo mundo. Um conselho pra quem quer criar um infoproduto. Comece com a sua audiência que você tem. Não fica gastando dinheiro com anúncio pra trazer gente. Abre caixinha no Instagram, vê qual que é a demanda e vê se realmente faz sentido o que as pessoas querem. Perfeito. Uma tendência futura que programadores não podem ignorar. Inteligência artificial. Maior desafio ao criar um infoproduto. Vender. Maior vantagem de vender no perpétuo. A maior vantagem, acho que é a previsibilidade. Então, você não precisar de eventos o tempo inteiro. Acho que é isso. A palavra só. Passou liso. Passou liso, atropelou. 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 Estamos chegando aqui na reta final e o cara passou por cima. Só que temos outra pergunta pra ele, né, Carol? Essa você joga? Eu jogo. Temos uma pergunta reflexiva para o nosso programador aqui. O que você gostaria de ouvir quando iniciou a sua trajetória no digital, que hoje, depois de toda a sua experiência, você pode transmitir para alguém que está pensando em começar nesse mercado? Acho que a palavra-chave que eu estou correndo atrás hoje é LTV. Seu cliente tá ali desde o início, dá atenção pra ele. Porque essa pessoa que vai te levar do ponto A até o ponto B. Pra mim, sempre foi essa coisa, vamos atrás de mais clientes. E os que já chegaram, a gente perdia a qualidade no atendimento. A gente esquecia que foi aquela pessoa que foi lá, comprou o primeiro treinamento. Então, assim, pra mim pensa o LTV é a vida útil, né, do seu cliente, fazer ele sempre estar contente pra ele comprar novos produtos e pensar sempre no histórico, pô. O que fez você chegar até aqui? Então, olha pro histórico que aí você consegue olhar um pouco pro futuro. Perfeito. Tô meio coach hoje, mano. Não, tá. E ó, o coach programadores é totalmente uma fora junção padrão. Quebra de diferente. padrão. Mas não terminamos, né, Marcelo? Terminamos, Por que nós quê? temos presentes. Presentinhos que me faz. Não só pra você. Olha aí, ó. Olha. Vamos ver. A Bruna agora tá com uma... tá parecido. Chocolatinho. A Bruna tá com a mania de pegar... Nossa. Ela faz isso com você? Não vi. Ela Ai, pega que a caixinha e olha... Deixa eu ver se tá parecido primeiro. Olha. Mas essa tá fidedigna. Tem aí uns mimozinhos. Quer tirar aqui? Pra muita acabar com a sua tecnologia pra mim. dieta. Não, gente, olha, eu tenho que mostrar isso aqui, cara. Uma canequinha. Não, eu vou falar uma coisa. Quando a gente ganhou a plaquinha de 100 mil da KiwiFi, veio muito chocolate, né? Falei, nossa, eu nunca vou comer chocolate. Aí eu entrava no quarto, assim, aí só via minha mulher. O que você tá fazendo? Não, tô fazendo nada, não. Olha que lindo, gente. Olha aí, que legal. Ó, meu avatar. Se eu cortar o cabelo, ferrou, mano. Perde Ferrou, toda. Mas aí Gente. você fala pra gente, a gente envia a nova. É Muito verdade, chocolatinho. atualizando. Ó.
É literalmente pra agradecer sua presença aqui, Eric. Muito obrigada pelos conteúdos compartilhados. Tenho certeza que a galera adorou. Eu adorei esse papo, foi super leve, né? Bom demais. Fiquei com vontade de aprender programação. E eu tenho certeza que a galera vai querer te acompanhar também nas suas redes sociais, aquele pessoal que te conheceu aqui no podcast. Então deixa aí os seus Legal. arrobas. Bom, primeiro é Eric Wendel em todo lado. Em alguns lugares é Eric Wendel _ porque o Eric Wendel do passado esqueceu a senha. Então pode pesquisar Eric Wendel, dá uma olhada no canal também, no que eu tô fazendo, tô escrevendo muita coisa. E vamos aprender programação, não necessariamente programação, mas vamos aprender algo novo. Acho que às vezes a gente tá desanimado com a nossa vida, mas aprender coisas novas ajuda a gente a pensar no próximo passo. Né? Que legal, Legal. que legal. E pra quem ficou até o final desse episódio incrível, precisa fazer o quê, Marcelo? Pra você que ficou com a gente até o final, em primeiro lugar, parabéns, porque esse é o tipo de conteúdo que tem potencial de transformar vidas. Se você não deixou o like, já deixa o like. Se não tá inscrito nesse canal, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um episódio. E aproveita, deixa aqui nos comentários qual foi o insight mais valioso que você tirou desse bate-papo com o Eric. E Carol, onde é que a gente encontra essa galera maravilhosa? No próximo KiwiCast é um compromisso e é por isso que nós nos vemos lá, galera. Tchau, tchau!